aqui dessa conversa que aconteceu hoje entre Lula e Biden ali em Nova York, né? Ao lado de Biden, Lula diz que Estados Unidos e Brasil devem se comportar como amigos em busca de objetivo comum. O presidente brasileiro e norte-americano lançam um plano pró-trabalhadores nesta quarta-feira em Nova York. A parceria também visa melhores condições de emprego para quem trabalha por meio de aplicativos. O presidente Lula se reuniu nesta quarta com o presidente dos Estados Unidos, Sleeping Joe, em Nova York. Após o encontro, segundo entre os presidentes neste ano, Lula e Biden lançaram a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A proposta prevê ações conjuntas para ampliar discussões sobre melhorias nas condições dos trabalhadores. Em fala ao lado do presidente norte-americano, Lula disse que Estados Unidos e Brasil devem se comportar como amigos em busca de um propósito comum. Espero, abre aspas para o Lula, espero que a relação Estados Unidos e Brasil seja aperfeiçoada e que a gente se comporte como amigos em busca de um objetivo comum, desenvolvimento e melhoria de vida do povo. Lula viajou a Nova York para participar do debate dos chefes dos estados e governos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Além do discurso no plenário, ele aproveitou a viagem para se reunir com outros chefes de Estado e do governo para lançar a parceria com os Estados Unidos. Ao lado de Biden, que derrotou o então presidente Donald Orange Trump nas eleições de 2020, Lula disse que a negação da política ameaça a democracia e tem provocado o surgimento de grupos extremistas em todo o mundo. A democracia, disse, cada vez se corre mais perigo porque a negação da política tem feito com que setores extremistas tentem ocupar o espaço em função da negação. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina, com Milei, e está acontecendo em vários outros países, afirmou. O presidente brasileiro também voltou a defender o combate às desigualdades como uma prioridade na agenda mundial. Estamos tentando convencer as pessoas, disse o Lula, que quanto menos pobre existir na humanidade, melhor ainda será para os ricos. A pobreza e a desigualdade não interessam a ninguém. Segundo o governo brasileiro, o Brasil e os Estados Unidos pretendem juntos incentivar a geração de empregos com cobertura de direitos trabalhistas e proteger quem trabalha por meio de plataformas digitais, a exemplo de transportes de passageiros e entrega de refeições, os apps como iFood e Rappi. O governo brasileiro informou que a parceria com os Estados Unidos tem os seguintes objetivos: ampliar o conhecimento sobre direitos trabalhistas, garantir que a transição energética ofereça empregos que não sejam precários, aumentar a importância dos trabalhadores em organismos como o G20 e nas conferências do clima, apoiar e coordenar programas de cooperação técnicas relacionados ao trabalho, capacitar trabalhadores e proteger direitos de quem trabalha por meio de plataformas digitais e buscar parceiros do setor privado para criar empregos dignos nas principais cadeias de produção, combater a discriminação e promover a diversidade. Vamos ver um pedacinho, um trecho do Lula falando sobre essa plataforma trabalhista, né, que foi hoje ali anunciada junto com o presidente americano Sleeping Joe Biden. Vamos ver aqui um trechinho do que o Lula falou e o Calejão fala em seguida sobre o que ele achou dessa conversa aqui entre os dois estadistas, democratas. Vai, vamos falar que o Joe Biden também vai, vamos lá. Vai. Eu acompanhei o seu discurso de posse, depois eu acompanhei outro discurso seus, e eu nunca tinha visto um presidente americano falar tanto e tão bem dos trabalhadores como o senhor falou. Isso foi referendado para mim pelas centrais sindicais italianas, americanas, alguns companheiros sindicalistas, perguntado por mim, sabe, sobre o seu discurso, eles afirmaram que era o presidente que mais defendia os interesses dos trabalhadores. E essa é uma combinação perfeita, porque eu venho do mundo do trabalho e eu acho que o trabalho está muito precarizado, o salário está muito aviltado, cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. E essa sua ideia da gente apresentar uma proposta que começa a ser discutida e poderá ir até o G20 é muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos e eu acho que é importante para o mundo. Eu acompanho. O Calejão, a gente pode sonhar com alguma coisa boa vindo de um encontro entre Lula e Biden?
Não sei, cara. Eu não quero ser pessimista, mas encontros bilaterais dessa ordem aí é tudo muito pro forma, Bezi. É tudo muito protocolar, entende, cara? E tudo isso é absolutamente. Mesmo o Lula, que é um cara que gosta de quebrar protocolo, a margem para fazer isso numa ocasião dessa é mínima. Tudo isso que o Lula está falando foi absurdamente ensaiado. A exaustão foi organizado pelo Itamaraty, por um time de diplomata, muito provavelmente tem um certo controle ali do próprio Celso Amorim, que é o cara de confiança, do atual chanceler também, entendeu, cara? Então, tudo isso não sei. Não sei o quanto isso tem margem para de fato render algo que seja mais significativo e acho pouco provável. Acho pouco provável que isso resulte em algum tipo de política pública. Pode até ser. Tomara que eu esteja errado, tomara que esse tipo de coisa avance, mas isso aí é um jogo de cena, entendeu? É um jogo de cena, esse tipo de encontro bilateral, para ambos os chefes de Estado ali trocarem afagos, pousarem para foto, ficar bonito na foto, entendeu? Negociações no âmbito bilateral mesmo, elas não funcionam assim. Funcionam quando os dois times, adidos, diplomáticos, representantes oficiais, diplomatas de carreira, etc e tal, se trancam numa determinada sala e aí o pau quebra. Mas o pau quebra de um jeito que, cara, não é palavrão e o caraca. Entendeu? É uma parada assim, é uma negociação dura, é isso que eu tô querendo dizer. O que a gente vê aí é meramente pró forma, estética e tal. Eu não sei. É óbvio que isso tem um simbolismo gigante, que quando o Lula, que é hoje, seguramente, e isso não é, eu não estou rasgando seda para o Lula. O Lula é um dos maiores estadistas hoje do mundo. E ele é seguramente o maior estadista que veio do chão de fábrica. Isso não tem a menor dúvida. Quando o Lula faz uma deferência dessa para o Joe Biden, você pode ver que a reação do Biden é muito bom. Então, entendeu? Ele ganha capital político, ele sabe. Ele sabe que toda a O esquerda Biden chegou a estadunidense. aplaudir o Lula em um momento, falou do pai dele, aí trouxe histórias da família dele, né? Só não falou do filho, né? Que está cheio de problemas, mas tudo bem. Do Hunter. Mas falou sobre o pai que veio também. Aí o Lula falou que não tinha diploma universitário, que fez o curso técnico e que conhecia como ninguém, né? Os trabalhadores, tal. Vendo ali não ampliando isso como uma coisa, né, que como você explicou agora, que tem toda uma trajetória que vai ser conversado entre os embaixadores, entre os ministros que estão ali, tal. A conversa foi muito positiva, né, porque foi colocado a precarização do trabalho, foi colocado temas assim importantes como a desigualdade, que traz um pouco do que o Lula falou ontem no discurso ali abrindo a Assembleia Geral da ONU, que eu achei espetacular o discurso que ele fez ontem, né? Falando do Julian Assange, falando de Cuba, né? Colocando o dedo na ferida mesmo. Mas é aquilo, né? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos se mexem quando interessam a eles, né? Eles não abrem concessão para porra nenhuma, né? Os Estados Unidos é assim. E o Lula conheceu muito bem o Obama e disse na cara do Biden que ele é o presidente que mais falou de trabalhadores, mais que o Obama. Então, Sim. porque o Lula teve um contato próximo com o Obama, né? É uma coisa assim que é o que você disse, fica na coisa, no âmbito, né, da imagem do som aí, né? Mas é importante. Esse tipo de simbolismo é importante. A despeito de ser pró forma, a diplomacia funciona assim. São mensagens, são símbolos, são coisas. Por exemplo, o Lula faz uma sinalização importante, o Biden o recebe de uma maneira também bastante respeitosa. É óbvio que não cabe criar grandes expectativas, considerando que os Estados Unidos se movimentarão no sentido de favorecer a classe trabalhadora brasileira. A questão, evidentemente, não é essa, mas é um encontro importante, assim como vai ser importante o encontro eu acho que deve estar acontecendo, inclusive, daqui a pouquinho, dele com
com o Zelensky. Talvez não com o mesmo nível de receptividade, etc. Pode ser que seja um encontro um pouco mais duro, mas o Lula vai lá ouvir o cara, vamos ver o que ele tem para falar. É óbvio, esse tipo de encontro diplomático é isso, Bezi. Eu levo a minha mensagem, você leva a sua, e depois cada um faz o que quiser. É basicamente isso, entendeu? Não tem nenhum grande compromisso que é firmado através desse tipo de coisa, a não ser que isso avance para um acordo mais definitivo. Vamos ouvir, acho que ele está falando do Zelensky, não é? Do encontro com o Zelensky, o que significa, né? O Celso Amorim já havia dito que não era a grande highlight aí da presença, o grande encontro seria com o Biden mesmo, que firmou esse acordo, né, para os trabalhadores, né, segundo o que eles conversaram, né? Mas com o Zelensky ele tá meio cagando e andando, né? Tipo, o cara quer conversar, segunda vez que pede, então vamos conversar, né? Expectativa com o Zelensky. Quem pediu a expectativa? A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, sabe, cada um com seus problemas, cada um com as suas visões. Mas eu estou muito interessado na bilateral com o Biden, porque eu acho extremamente importante. Primeira vez em 500 e tantos anos da existência do Brasil, que você senta com o presidente da República Americana em igualdade de condições para discutir um problema crônico que é a questão da precarização do mundo do trabalho. Entendeu? Esse símbolo é importante. Entendeu? Para que serve a diplomacia? É exatamente isso. Então, veja como o Lula é extremamente hábil e consegue capitalizar em cima disso, Bezi. É a primeira vez em 5 séculos que um presidente brasileiro senta em pé com igualdade com um presidente estadunidense para falar acerca de um tema que é absolutamente importante para a classe trabalhadora do mundo inteiro. É isso, é para isso que serve a diplomacia. O Lula entende muito bem e está fazendo o jogo. Agora, ele também sabe, cara, que o Zelensky é uma figura menor, que tem relevância agora, porque está sendo usado como eu ia falar títere, mas aí você fica me zoando com essa porra de hermenêutica. Fantoche! Isso é exato. Ele está sendo usado como um fantoche, entendeu, cara? Como um instrumento de uma guerra por proximidade que está sendo conduzida pelos Estados Unidos e pelos seus aliados contra um novo modelo de governança global que surge. O que está em jogo aí não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, entende? E o Zelensky é uma figura que está sendo usada, foi instrumentalizado. O Zelensky, aí é suposição minha, tá, gente? Deve ter também alguma coisinha ali contra o Hunter Biden, porque é isso que você falou. O Hunter, o filho do Joe, está envolvido em vários tipos de tretas de todas as ordens e alguma delas lá na Ucrânia, inclusive. Então pode ser que o Zelensky também tenha alguma carta na mão nesse sentido, entendeu? Mas de forma mais ampla, tem uma questão aqui que a nossa mídia corporativa tenta reduzir deliberadamente a complexidade da questão, Bezi. E não é por ingenuidade. É porque eles defendem a perspectiva ocidental, achando que nós somos ocidentais nesse contexto, tá? Aí você vê gente falando, por exemplo, o cara considera que a China está no sul global e a China não está no hemisfério norte. Não se trata disso, gente. Não se trata da disposição geográfica de determinado país. Se trata de conceitos. Assim como Japão, Austrália são ocidentais nesse conceito. E o Brasil não é um país ocidental. O país está na semiperiferia do capitalismo global e é visto como um país menor que deve ser subserviente, principalmente no sentido de oferecer produtos primários e consumir aquilo que já está manufaturado com valor agregado, entendeu? Então, assim, tomar muito cuidado com as análises geopolíticas que a nossa mídia corporativa faz, porque eles têm um lado, e é esse lado ocidental, porque eles acreditam que nós somos ocidentais também.